Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos àqueles que estão sempre conosco e àqueles que vieram pela primeira vez. E também àqueles que estão online. Vou chamar a nossa querida Gilceia para fazer a nossa leitura inicial. Boa tarde. A leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, dos Espíritos Emmanuel e Chico Xavier. Mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos dos Apóstolos 2:17. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos, romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os sépticos no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecoste jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados e falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhe comunicara às energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo, trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos aos círculos de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão, como a alma imortal do cristianismo redivivo. Obrigado, Gilceia. Vamos elevar nosso coração a nosso Mestre Jesus, pedir para Ele, nessa tarde maravilhosa, que nos abençoe, pedir a Ele que nos dê a sabedoria de poder entender os ensinamentos que vão ser feitos agora, hoje de tarde, para aqueles que viram na procura de paz no coração, de cura espiritual, material e física. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, estar presente nessa casa maravilhosa. E que a paz esteja sempre conosco, Senhor. Que assim seja. Dando continuidade a nosso ciclo de mediunidade, de tema mediunidade e saúde mental, hoje de tarde teremos aqui a nosso querido amigo Hélio Tinoca com o tema responsabilidade no exercício da mediunidade.
Elio Tinoca, fica à vontade com o nosso tema aqui. Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Que Jesus possa nos envolver nas emanações de luz do seu coração de irmão mais velho e nos contemplar com uma onda de luz, de paz, de tranquilidade, que nos auxilie a compreender a profundidade do tema, que é a responsabilidade do exercício da mediunidade. Eu queria começar essa palestra contando uma história. Conta-se que, certa vez, um homem afoito, corrido, adentrou-se a uma pequena aldeia e perguntava a todos que via: onde está o mestre? Onde está o mestre? Quero falar com o seu mestre. E diante dele estava um lenhador, e ansioso ele perguntava: você é o mestre? Você é o mestre? E o lenhador disse: eu sou o lenhador. E onde está o seu mestre? E ele disse: costuma ficar sentado naquela cadeira. E o homem saiu afoito, correndo em direção à cadeira. E quando lá chegou, não havia ninguém. Mas em alguns minutos, caminhando, vinha o lenhador, que sentou-se na cadeira e disse ao homem: eu sou o mestre, o que você deseja? E aquele homem, antes de perguntar, dizer o que desejava, ele dizia: mas perguntei a você agora há pouco, você disse que era o lenhador? E ele disse: naquela hora eu era o lenhador, agora eu sou o mestre. Meus irmãos, o convite a absorvermos toda a energia de luz fabricada por esse espaço, nessa ambiência, vai depender da nossa conexão com esse momento, com esse lugar. Algumas vezes nos distraímos, fugimos para lembranças outras, para preocupações, mas eu queria te convidar a ficar aqui, para sentir a energia de uma equipe de espíritos ilibados que galgaram patamares acima do que nós estamos, muito acima, a ponto de serem representantes do Dr. Bezerra de Menezes e a ponto de serem representantes do próprio Jesus. Que a gente consiga, então, manter esse nível de concentração para que os benefícios possam nos alcançar profundamente. Eu tenho certeza absoluta que os amigos espirituais querem nos contemplar com esses eflúvios, mas muitas vezes somos nós mesmos que impedimos, quando em conversas paralelas, brincadeiras, distrações outras, nos desconectamos com o momento. Então, o meu convite a você que veio é que você fique inteiramente conosco. Para começar, então, a trabalhar o tema responsabilidade diante da prática do exercício da mediunidade. Está travado ali? Eu vou passar aqui agora. Deixa eu pular aqui. Bom, então o exercício, eu queria convidar os companheiros a começar a apresentar aqui a base doutrinária, e está lá no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, o seu item de número 10. Mas eu queria ressaltar aqui que o título do capítulo é Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Nesse capítulo, no item 10, que Allan Kardec diz-nos assim: a mediunidade é coisa santa e deve ser praticada santamente, vírgula, religiosamente. Eu fico pensando, meus irmãos, no conceito. O que seria uma coisa santa, já que a mediunidade é uma coisa santa? Então, coisa santa é aquilo que é tido como sagrada, coisa santa é aquilo que obedece à lei, aos preceitos de Deus divinos. Coisa santa é aquilo que é dedicado a Deus, que é separado para Deus. Então, a mediunidade é coisa santa e deveria ser tratado santamente. E eu fiquei pensando, meus irmãos, numa fala do Dr. Bezerra de Menezes, que eu costumo dizer, quando trabalho esse tema da mediunidade, ser para mim uma das mais completas. Quando o benfeitor nos disse que aos médios cabe a grande tarefa de ser ponte entre as dores e as consolações. Mediunidade é coisa santa. O trabalho do médium deveria ser sempre primado na proposta de se entregar para ser ponte entre dores e consolações. Vou trazer essa frase mais vezes na tela, mas eu queria voltar lá para o texto
do livro do Evangelho segundo o Espiritismo 26, item 10, onde afirma que a mediunidade é coisa santa, vírgula, que deve ser praticada. Então, nós, aqueles que têm a mediunidade mais ostensiva, aqueles que nasceram com uma glândula pineal melhor desenvolvida e implantado ali uma qualidade mais intensa de cristais de apatita, têm a obrigação de exercitarem essa mediunidade na prática do bem. Repetindo, meus irmãos, levando consolo aos que sofrem. Então, observem que essa de ser praticada, eu me lembrei de Salomão, um dos homens mais sábios que a humanidade conheceu, no livro do Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, onde ele vai dizer que tudo quanto lhe vier à mão para fazer, faze-o conforme as suas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É claro que aqui Salomão não entendia, não conhecia ainda o prosseguimento da vida, mas ele está dizendo que tudo que vier à mão, fazer conforme nossas forças, dizendo para que a atividade seja feita com a maior intensidade possível, da melhor maneira possível. É claro que o tema hoje é a mediunidade, mas podemos estender isso a qualquer outra tarefa na casa espírita. Fazer com total dedicação. E aí eu me lembrei, fazendo um paralelo com Salomão, questão 642 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec vai indagar que para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? O simples fato de não fazer o mal já seria suficiente para agradar a Deus? E a resposta vai muito além, porque incisivamente responde a Kardec, para que Kardec nos informasse. Não basta não fazer o mal. E prossegue dizendo, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Então, o bem que fazemos, a caridade que fazemos, o trabalho na obra mediúnica que fazemos, precisa ser feita no limite de nossas próprias forças. Meus irmãos, quem é que vai avaliar esse limite, senão nós mesmos? E aí que está o perigo, né? Porque a gente acaba fantasiando, acreditando que está fazendo o que pode, e afirmamos, fiz tudo o que podia, quando honestamente perceberíamos facilmente que ainda havia muito a ser feito. No entanto, ele prossegue dizendo, porque responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Entre nossos irmãos católicos, o chamado pecado da omissão. Podemos fazer o bem, sabemos fazer o bem e não fazemos. Tiago, apóstolo do Cristo, que ficou em Jerusalém, escrevendo uma carta para a igreja dos cristãos de Jerusalém, ele vai afirmar que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A ideia, então, de fazer e cumprir a tarefa no limite de nossas próprias forças, porque a mediunidade deve ser praticada. Só para fazer um paralelo, meus irmãos, recordemos brevemente da parábola dos talentos, exarada por Mateus, capítulo 25, de 14 a 30, no grande sermão profético, falas de Jesus, onde o Nazareno nos conta que 3 homens haviam recebido do seu Senhor alguns talentos. A um fora dado 10, 5 talentos, a outro 3 e a outro 1. 5, 2 e 1. Os que receberam 5 e que receberam 2 trabalharam e multiplicaram, dobraram o talento. Mas aquele terceiro homem, com medo do seu senhor, escondeu o talento na terra. E foi esse homem que foi sancionado, entre aspas, punido, porque ele tinha um talento que podia ser usado e ele preferiu não usar. Na história, por medo. Então é melhor que a gente entenda qual o talento que temos. Busquemos aprimorá-lo para utilizá-lo em benefício de todos, como pontes entre dores e consolações. Então, aquele homem não usou o talento, mas algumas vezes, meus irmãos, numa visão de intensidade, muitas vezes é não saber usar bem. Não usou bem, não foi bem feito o uso do talento. Então, a mediunidade, nós temos o direito, é uma escolha do espírito imortal, que tem livre-arbítrio,
se viemos com esse talento, a mediunidade, podemos não usar. Mais tarde, daremos conta diante da lei. Ou então, podemos fazer mau uso. E esse mau uso tem a ver com querer receber, de alguma maneira, algum benefício em retorno da prática mediúnica. Então, a ideia de fazer o bom uso do talento nos fez lembrar uma máxima do Espírito de Verdade, capítulo 20, Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, os obreiros do Senhor, e aqui, no item 5, missão dos espíritas ou os obreiros do Senhor? Bom, ele vai dizendo assim: ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Felizes os que trabalharem no campo do Senhor sem nenhum tipo de interesse. E aí nós nos lembramos do capítulo 2, 26. Dai de graça o que gratuitamente recebeste. A proposta, então, seria exercitar a tarefa espírita sem nenhum tipo de interesse, a não ser movidos pela ação da caridade, onde eu entendo que a prática do bem me transformará em alguém melhor e me fará vencer as nossas grandes chagas, o orgulho, o egoísmo e a vaidade. No entanto, meus irmãos, pensando nesse desinteresse e nessa gratuidade, será necessário relembrar-nos de que nenhum benefício, quer seja ele material, quer seja ele de privilégios, deverá ser auferido pelo trabalhador espírita. É preciso dar de graça, como de graça recebemos. Num outro momento, é preciso dar com a mão direita sem que a mão esquerda fique sabendo. Cuidado, meus irmãos, cuidado com a busca de evidência, de likes, a busca por recursos materiais, por benefícios indiretos trazidos pela religião. Paulo de Tarso asseverava a Timóteo, um amigo próximo, na primeira carta que escreveu, capítulo 6, versículo 10, onde ele dizia que porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. O dinheiro, o poder são sedutores. E, meus irmãos, nós já caímos na armadilha do desejo de poder e da evidência muitas vezes. No entanto, agora, de posse da doutrina espírita, somos alertados enfaticamente. Cuidado para não tentar transformar o espiritismo, mais uma vez, como fizemos no passado, com a religião, em meio de ganhar dinheiro. E Paulo ainda alerta dizendo, porque nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Infelizmente, já há um segmento de empresários que enxergaram no espiritismo um grande filão financeiro e estão movimentando tarefas outras na literatura, em encontros que visam, acima de tudo, a lucratibilidade. Mas, enfim, darão conta de si mesmos a Deus, porque a proposta é dar de graça aquilo que de graça nos foi dado. E a fala de Dom Bezerra, a fala de Allan Kardec permanece na tela. Mediunidade é coisa santa e deve ser praticada santamente, deve ser praticada religiosamente. Eu fui buscar, meus irmãos, a ideia de que conceito Allan Kardec quis incluir quando nos convidava a tratar a religiosidade, a mediunidade de maneira religiosa. A palavra religiosidade, religiosamente, ela vem de religião. Religião vem do latim, que significa a palavra que é do latim, religio. E religio significa respeito ao sagrado. Então, tratar a mediunidade religiosamente é respeitar que o talento que recebemos deve ser devolvido a Deus desinteressadamente numa ação contínua de tentar servir-nos de ponte entre dores e consolações. Me segue até aqui, meus irmãos, mas buscando a raiz da palavra, ainda é a mesma raiz de relegere, que significa religare, que significa religar ou reatar o homem a Deus. Por isso se diz que religião é um processo de religação do homem a Deus. Eu fico pensando quantos de nós, usando o talento que temos, uns na mediunidade, outros no dom da fala, outros em outros qualquer que sejam, não podemos ser pontes
entre dores e consolações. Que, meus irmãos, que vai muito além da tarefa espírita, porque nós podemos ser pontes no trânsito, na família, no trabalho, nos negócios, podemos, quando a gente prioriza a caridade como veículo, quando nós olhamos para todos e nos perguntamos o que de melhor eu posso oferecer para trazer consolo e conforto. E a prática do bem vai nos levar um dia a conquistar a posição de um espírito mais evoluído e mais iluminado. Pois bem, queridos, para fechar a introdução, então, a ideia de religar o homem a Deus nos lembra de novo, Bezerra de Menezes, repito pela última vez, aos médios cabe a grande tarefa de ser ponte entre as dores e as consolações. Há uma comunicação de Lacordaire, Espírito, capítulo 16, Evangelho segundo o Espiritismo, item 14, onde ele vai dizer, de maneira, meus irmãos, inquestionável, não cabe interpretações, e diz assim: venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo. Ele referia-se àquela viúva da passagem bíblica que teria trazido tudo que tinha e oferecido no gasofilácio, um pequeno óbolo, mas que tinha imenso valor, e diz, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Queridos, não dá para voltar atrás. A porta da percepção, uma vez aberta, não pode ser mais fechada. Nós conhecemos o Espiritismo e ele veio para nos fazer desafios profundos. E muitas vezes ficamos temerosos, mas o Espírito Lacordaire vem trazer informação para seguirmos desassombradamente. E a informação é: nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. Então, o mundo novo que nós queremos, o mundo fraterno, ele só será possível na medida que nós estreitarmos as relações com o mundo invisível, que vem nos ajudar na tarefa do dia a dia, para que possamos implantar aqui na Terra a era da fraternidade, o reino de Deus no coração dos homens. Mas antes disso, meus irmãos, pensemos nessa união sincera e fraternal. E aqui caberia desdobramentos, o tempo não permite, mas a relação com o mundo invisível, a relação com nós, entre nós encarnados, e a relação entre encarnados, encarnados e desencarnados. Não há possibilidade de avançarmos sem uma interação, sem uma união sincera e fraternal. Então, quando eu ajo com sinceridade, eu admito a minha impotência, os meus limites, as minhas incapacidades, minhas fragilidades, imperfeições. Ora, que maravilha, é assim que é. Mas imperfeições não impedem a execução do trabalho. O que impede a execução do trabalho, que vai atrapalhar sempre, sim, é quando eu voluntariamente permaneço cometendo os erros de maneira consciente. Pois bem, queridos, então somente pela união sincera e fraternal poderemos trabalhar a transformação do planeta. Então chegamos no ápice da palestra, com responsabilidade para exercitar a tarefa mediúnica. Mas como é que podemos fazer isso? Como que podemos ter orientações seguras? Eu fui buscar na literatura espírita e encontrei 2 textos dos quais eu quero compartilhar com os companheiros. O primeiro deles, Emmanuel, na lição 42 do livro Palavra de Vida Eterna. Em paralelo, André Luiz, no livro Conduta Espírita, capítulo 27, Perante a Mediunidade. Nós já conhecemos literaturas em que André Luiz e Emmanuel trabalharam juntos, por exemplo, no livro Opinião Espírita, através do médium Valdo Vieira e Chico Xavier, 2 médiuns, é um trabalho a 4 mãos, ou a 8 mãos, não importa, onde nós temos observações feitas pelos 2 benfeitores espirituais. Aqui, repete-se a história, mas em livros diferentes. Primeira lição 42 do Serviço da Mediunidade, Serviço Mediúnico. Emmanuel vai comentar uma fala de Paulo apresentada na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, de 4 a 7. Vou ler o texto. Diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo.
E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, Deus nos deu talentos, ou nos permitiu acessar talentos conquistados, para serem usados na forma de utilidade. Então, se eu tenho um talento mediúnico, se Deus me permitiu encarnar com essa glândula desenvolvida, eu preciso dar utilidade. Eu preciso ser, na prática, a ponte entre dores e consolações. Observe, então, que Emmanuel, tendo lido esse texto, ele faz o seguinte comentário. Qual disse outrora Paulo, está o texto citado por Emmanuel, relembremos hoje que a mediunidade é cedida a cada um para o que for útil. Meus irmãos, não viemos aqui para avaliar os outros. Nós viemos nos olhar. E nos olhar é difícil. É difícil. A gente tem muitos enredos que respaldam comportamentos equivocados. Mas quando nós estamos diante de uma lucidez espírita, é preciso olhar-nos com sinceridade profunda. Como é que eu tenho usado a mediunidade? Qual é o motivo? Tem sido motivado pela caridade? Tão somente pela caridade? E Emmanuel prossegue. É por isso que nos quadros da ação espírita temos instrumentos mediúnicos para o esclarecimento, para a informação, para o reconforto, para a convicção, para o fenômeno e para socorro aos enfermos, para manifestações idiomáticas, para interpretações e para o discernimento, tanto quanto para numerosas outras peculiaridades de serviço. A gente vem de um sistema teológico onde aprendemos uma hierarquia, não é assim? A gente aprendeu que haviam homens na liderança que eram mais importantes do que os outros. No Espiritismo não há essa proposta. Todos nós somos iguais. Todos nós desenvolvemos tarefas individuais que não são mais importantes que as outras. Não há comparativos. Então, algumas vezes a gente pensa, quem não pensou isso? Que o médio de apoio de uma reunião mediúnica é menos importante que o médio que dá a passividade. Ora, por quê? De onde tiramos isso? De onde tiramos que o dialogador, o esclarecedor é menos importante ou mais importante? Nenhum. Nunca nos foi dito isso. Trouxemos de uma dedução de uma hierarquia eclesiástica que não se encaixa no Espiritismo. O nosso trabalho será medido pelos esforços que nós mesmos fizermos. Então, não é o trabalho que eu faço que importa, é como eu faço. E se eu faço por caridade pura, se eu faço na intenção de ser ponte de dores e consolações, eu estou cumprindo exatamente com a minha possibilidade de servir. Não há entre nós mais importantes. Alguns em mais evidência. É claro, a internet está aí, uns aparecem mais, mas nem esses são mais importantes que ninguém. Todos nós temos importâncias individuais a serem cumpridas. Por isso que Emmanuel completa o texto dizendo, entretanto, nós todos, tarefeiros encarnados e desencarnados, que procuramos nossa regeneração do Evangelho, devemos saber que o bem de todos é a luz do Espírito glorioso de Jesus Cristo, que precisamos refletir nesse ou naquele setor de trabalho. A ideia, meus irmãos, de sempre pensar, a minha atitude beneficia o todo ou é um benefício específico? Há um seminário do Haroldo Dutra Dias, onde ele diz que todas as vezes nós fazemos o bem e o bem é bem só para a gente, normalmente esse bem é um mal. Para ser um bem de verdade, tem que ser bem para todos. Então, algumas vezes eu cedo, eu abro mão do que eu penso, do que eu acho, para colaborar com o conjunto. E Emmanuel vai encerrar dizendo, abstenhamos assim do contato com as forças que operam a perturbação e a desordem, visíveis ou invisíveis, na certeza de que daremos conta dos dotes mediúnicos com que fomos temporariamente felicitados. Guarda para mim um asterisco aqui,
Abstenhamos, assim, do contato com as forças que operam a perturbação e a desordem, visíveis ou invisíveis. Resgato brevemente. Só que Emmanuel prossegue dizendo, porque o Espírito do Senhor, por seus mensageiros, nos aquinhoa com esse ou aquele empréstimo de energias medianímicas a título precário, para que a nossa própria edificação, para a nossa própria edificação e segundo as nossas necessidades. Então não há nenhum privilégio em ser médium, nenhum privilégio em ser palestrante, nenhum privilégio em ser dirigente de reunião espírita, nenhum privilégio. Há uma obrigação de usarmos o dom e o talento para beneficiarmos a todos. Paulo de Tarso, escrevendo à igreja dos cristãos que estavam em Roma, até Roma cedeu ao Evangelho de Jesus. Capítulo 14, versículo 12, ele vai dizer que de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não seremos avaliados por ninguém, seremos avaliados por nós mesmos. Por isso, a intenção sincera de servir melhor sempre deverá ser a nossa diretriz para avançar no trabalho mediúnico ou em qualquer tarefa. Pois bem, queridos, dito isso, pensando no trabalho no bem, pensando em dedicarmos inteiramente, com comprometimento à tarefa, André Luiz, no complemento à fala de Emmanuel, Conduta Espírita 27, perante a mediunidade. E ele vai trazer para a gente 12 diretrizes seguras de como nós podemos e devemos agir para exercitar com responsabilidade os dons mediúnicos dos quais fomos dotados por concessão divina, visando, acima de tudo, o nosso aprimoramento. Então, o nosso talento pode ser fazer um salgadinho para vender na casa espírita e o dinheiro ser revertido para manter a casa. Se eu usar bem desse talento, e esse salgadinho for vendido, e as pessoas comprarem, comerem, gostarem, e o dinheiro ser bem utilizado, eu estarei fazendo tanto quanto importante faz o médium ou o palestrante. Não importa. O que importa é fazermos a tarefa e utilizarmos a tarefa para nosso próprio aprimoramento moral. Então, serão 12. Acompanhe, meus irmãos, passo a passo. Primeira diretriz que André Luiz apresenta para a gente. Reprimir qualquer iniciativa tendente a assinalar a mediunidade, o médium ou os fatos mediúnicos como extraordinários ou místicos. Meus irmãos, nós sabemos, na fala de Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, capítulo 14, da segunda parte, item 159, onde Allan Kardec vai dizer que todo aquele que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos por esse fato, é por esse fato médium. Então, eu ouço vozes, eu me arrepio, eu tenho sensações, sim, médium num grau qualquer. E ele vai dizer, essa faculdade é inerente ao homem. Todos nós temos a glândula pineal. Os que vieram com cristais de apatita em melhor qualidade têm uma missão de serem ostensivamente pontes entre dores e consolações. Mas ele prossegue, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. E conclui assim, por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Não podemos afirmar que todos somos médios. Há alguns que não têm nenhum resquício, mas a grande maioria somos médios, num grau qualquer. Mas aqueles que têm uma dignidade mais desenvolvida, mais ostensiva, têm uma tarefa a realizar. E eu não quero ser repetitivo, mas sendo para sermos ponte entre dores e consolações. Então, não há nenhum privilégio em ser médium. Cuidado com a vaidade. Ela tem derrubado muitos bons trabalhadores que começam a se acreditar essenciais. Queridos, nenhum de nós é insubstituível. Todos nós podemos fazer o trabalho, mas se não quisermos fazer nosso direito, o mundo espiritual levantará outros que farão. Segundo a diretriz, meus irmãos, o intercâmbio mediúnico é
acontecimento natural e o médio é um ser humano como qualquer outro. Então não há privilégios. Carro do médio quebra, médium pega dengue, médio adoece. Não há privilégios. O mosquito não seleciona se é médio ou não. Por isso, meus irmãos, a pergunta é: desenvolver a mediunidade talvez seja importante. Por isso, as escolas espíritas oferecem um curso orientado pela FEB de 2 anos. Mas será que seria interessante despertar a mediunidade? Sim, nós vemos uma outra escola querendo despertar médios da psicografia, por exemplo. A liberdade. Mas eu perguntaria para você, por que você quer ser médio? Você já entendeu que para ser médio a tarefa principal é ser ponte entre dores e consolações? Ou será que eu quero aplausos e evidências? Terceira diretriz de 12, meus irmãos, rapidamente. Certificar-se de que o exercício natural da mediunidade não exige do médium, não exime o médium da obrigação de viver profissão honesta na sociedade a que pertence. Então, não podemos viver da mediunidade. Quando assim o fazemos, estamos indo de encontro, contrários à proposta de dar de graça aquilo que de graça nos foi dado. Mas eu não cobro nada, mas eu recebo alguns elogios, alguns privilégios, sou colocado numa cadeira mais confortável. Nem assim, meus irmãos. Deveríamos estar atentos para não receber tal tipo de privilégio. Mas, enfim, é Emmanuel também, na mesma linha de raciocínio, na questão 402 do livro Consolador, onde ele vai perguntar: seria justo aceitar remuneração financeira no exercício da mediunidade? Meus irmãos, aonde é que a gente não encontra as respostas? Elas são claras. A pergunta é clara. Quando o médium se resolva transformar suas faculdades em fonte de renda material, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se aventurar pelo terreno delicado dos estudos espirituais. É melhor não exercer. É melhor esconder o talento do que utilizá-lo mal. Mas Emmanuel vai adiante. A remuneração financeira, no trato das questões profundas da alma, estabelece um comércio criminoso do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. Dá tempo, meus irmãos, de corrigir. Ainda temos tempo ao arrependimento. Mas uma atitude criminosa. E conclui: a mediunidade não é ofício do mundo. Os espíritos esclarecidos, na verdade e no bem, conhecem, mais do que seus irmãos de carne, as necessidades dos seus intermediários. Então, comercializar será um crime diante da lei de Deus. Tudo bem, mas vamos até aqui? Quarta diretriz: não podendo haver assistência digna onde não pode haver assistência digna onde não há dever dignamente cumprido. Nós trouxemos uma fala, resgatando lá de trás o asterisco do Livro dos Médios, capítulo 20, no item 227, onde Allan Kardec vai falar que as qualidades que mais, de preferência, atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor do próximo, o desprendimento das coisas materiais. Então, nós temos que estar recebendo assistência daqueles com quem nos sintonizamos. E algumas vezes, sintonizados na vaidade, no orgulho, podemos estar psicografando doutores Bezerras que não dizem o que doutor Bezerra diria. Porque os defeitos que mais afastam os bons espíritos são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Refletir em nossos próprios comportamentos como médios atuantes na casa espírita e nos questionar se estamos verdadeiramente tentando praticar a reforma íntima proposta do Evangelho de Jesus. Quinta diretriz de 12, meus irmãos: precaver-se contra petições inadequadas junto à mediunidade. Por exemplo, contato com os mortos. Quantos nos vêm
pedir para contactar com um parente que morreu, as fofocas do além, as adivinhações, procurar entender que o papel do médium não é esse. O papel do médium é ser ponte entre 12 consolações. A sexta diretriz de 12. Os médios são companheiros comuns que devem viver normalmente as experiências e as provas que lhes cabem. Lá no livro dos médios, que é o livro dos médios, os que são médios, meus irmãos, pode ser até que pareça rigoroso o que eu vou dizer aqui agora, mas os médios têm que ler o livro dos médios todos os dias. É o livro de cabeceira. Mas, enfim, livro dos médios, segunda parte, capítulo 26, item 291, no inciso 19, vai dizer: pode os espíritos familiares favorecer os interesses materiais por meio de revelações? Olha a resposta, queridos. Podem, e algumas vezes o fazem, de acordo com as circunstâncias, mas ficais certos de que os bons espíritos nunca se prestam a servir a cupidez. Os maus vos fazem brilhar diante dos olhos mil atrativos, a fim de vos espicaçarem e depois mistificarem pela decepção. E conclui: ficai também sabendo que se é da vossa prova passar por tal ou tal vicissitude, os vossos espíritos protetores poderão ajudar-vos a suportá-la com mais resignação. Poderão mesmo, às vezes, suavizá-la, ponto e vírgula, mas no próprio interesse do vosso futuro, não lhes é lícito isentar-vos dela. Um bom pai não concede ao filho tudo o que esse deseja. Então, algumas vezes, a tarefa mediúnica ou a tarefa na casa espírita, que exige da gente um percentual de sacrifício, vira uma cobrança. Quer dizer, mas Senhor, por que eu fiquei doente? Se eu estou trabalhando na tua seara, e que nós ouvimos racionalmente, é que todos nós ficamos doentes. É assim que é. E ficando doente, temos limitações, que fazem parte de um processo, de um conjunto que está muito além do nosso entendimento, que temos e devemos passar para aprimoramento moral. Ou, quiçá, quitação de débitos. Mas, enfim, sétima diretriz. Por nenhuma razão, elogiar o medianeiro pelos resultados obtidos através dele, lembrando-se de que é sempre possível agradecer sem lisonjear. Cuidado, meus irmãos, a gente vai muito bem intencionado de elogiar, e é claro que a blindagem deve estar no que recebe elogio, tomado de consciência para não se deixar levar pelo orgulho e pela vaidade. Mas é preciso compreender, acima de tudo, esse autoelogio que alimenta a vaidade, quando nós, no interior do nosso coração, começamos a formatar um pensamento. Mas como eu sou bom, como eu falo bem. Quando, na verdade, sem a ajuda do alto, nenhum de nós, trabalhador nenhum, alcançará o êxito, que é transmitir a mensagem, levando ao coração dos homens o consolo e a paz. Mas, enfim, oitava diretriz, porque o tempo vai avançando, para nós, todo bem puro e nobre procede de Jesus Cristo, nosso mestre, o Senhor. Timóteo, muito próximo de Paulo de Tarso, era um amigo, segundo historiadores, muito querido. Havia um motivo. Paulo havia pregado o evangelho para Timóteo. Timóteo havia entendido a mensagem de Jesus, teria encontrado equilíbrio e paz no seu coração, virar um pregador do evangelho. E Timóteo excessivamente elogiava Paulo de Tarso. Toda hora, Paulo é maravilhoso, Paulo é o cara, toda hora. E quando Paulo escreve a Timóteo, primeira carta, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Timóteo, a Jesus Cristo, toda honra, todo louvor e toda glória para todos sempre. Nenhum de nós merece o mérito da mensagem de Jesus. Chico dizia isso, né? O carteiro chega na sua casa, te entrega uma carta, você fica feliz pela carta, você sai abraçando o carteiro, elogiando o carteiro? Não, ele é só o condutor da mensagem. A mensagem é de Jesus. E a honra e o mérito ao Senhor. Oitava diretriz, nona diretriz, meus irmãos. Ainda mesmo premido por extensas dificuldades, colocar
o exercício da mediunidade acima dos eventos efêmeros e limitados que varrem constantemente os panoramas sociais e religiosos da Terra. Então, o médium consciente, ele vai priorizar a tarefa mediúnica. Ele vai tentar não faltar por causa alguma. É claro que há exceções, mas ele não pode ser um faltoso costumeiro. Ele tem que ser assíduo e dedicado. E não só na presença à reunião, mas na sua forma de conduzir-se na vida. E aí eu me lembrei que esse é, meus irmãos, o maior desafio. A gente assumir a tarefa e permanecer nela. Porque é fácil, né? A gente levanta a mão, a gente quer abraçar todas as tarefas. Abrace as que você pode manter. Não recue, porque a partir do seu compromisso, o mundo invisível, que não quer o bem da humanidade, vai inevitavelmente juntar esforços para fazer você desistir. Com certeza. 10ª diretriz. Antes disso, meus irmãos, capítulo 20, tem 4, Erasto, missão dos espíritos, agora sim, dizendo, é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos e as vossas ocupações fúteis. Hora de sacrificar. Abrir mão do lazer, abrir mão do trabalho excessivo, para encaixar na agenda momentos para trabalhar na causa do Senhor. Ainda mesmo premido por extensas dificuldades, colocar o exercício da mediunidade acima dos deveres efêmeros, limitados, que varrem constantemente os panoramas da Terra. E disse assim, a mediunidade nunca será talento para ser enterrado no solo do comodismo. É preciso trabalhar na mediunidade. 10ª diretriz, meus irmãos, conversar sobre fenômenos mediúnicos e princípios espíritas apenas em ambientes receptivos. Não dá para a gente banalizar, não dá para brincar, não dá para ficar contando coisas como se fossem histórias em quadrinho. Mas no capítulo 26, o item 10 do Evangelho, nós vamos lembrar que mediunidade é coisa santa. E vamos lembrar, para não banalizar e nem vulgarizar os episódios que ocorrem numa reunião mediúnica, onde a intenção do grupo mediúnico é socorrer necessitados, esclarecendo-os, sendo ponte entre dores e consolações. 11ª diretriz, prosseguir sem vacilações no consolo e no esclarecimento das almas, esquecendo espinheiros e pedradas e pedras do vale humano, para conquistar a luz imortal que fulgura os cimos da vida. Meus irmãos, vamos ter aborrecimentos, vamos ter censuras naturais, mas é preciso não desistir. Tem uma história de Chico Xavier contada logo no começo do ministério do venerando, quando ele estava indo em Pedro Leopoldo, e nossos irmãos católicos, muito bem intencionados, tem certeza disso, iam até a porta da casa do Chico Xavier para cantarem ladainhas a fim de o exorcizarem. Era uma compreensão. E Chico, naquela simplicidade, olhava, pedia licença, fechava a porta. É uma cena do filme. E certa manhã, Emmanuel encontrou desanimado, sentado num pequeno sofá, à beira do sofá, desanimado. Meus irmãos, Chico desanimado? Todos nós podemos desanimar. Não podemos permanecer desanimados. E Chico, Emmanuel perguntou o que houve. Chico contou, está difícil. E Emmanuel lhe deu um conselho que serve para nós todos. Ele disse, silencia e trabalha. Meus irmãos, na hora que você receber a pedrada, sinta-se uma árvore frutífera. Por isso recebeu pedradas. Quando vier a crítica injusta, pense se não foi você lá atrás que a fez também. E não permita que situação adversa alguma lhe desvie da tarefa. Nós temos tido algumas armadilhas perigosíssimas que têm afastado bons trabalhadores. Uma delas é um discurso que diz respeito a
investir em carreiras profissionais. Então, o companheiro ouve um discurso, não, eu tenho que me aprimorar na minha área profissional. E ele abre mão de algumas horas do trabalho na casa espírita para fazer um curso, uma faculdade, aparentemente louvável. Mas daqui a algum tempo vamos vê-lo fora por completo da tarefa. Cuidado com os enredos que parecem interessantes, mas que podem ser armadilhas. 12ª diretriz: desenvolver-se alguém mediunicamente, a bem do próximo, é ascender em espiritualidade. Então, o trabalho mediúnico, o exercício da mediunidade nos ajudará a desenvolver-nos espiritualmente. Sabe por quê, meus irmãos? Porque haverá uma cobrança. Talvez da nossa própria consciência, talvez do grupo mediúnico, da direção do grupo, que tem autoridade para isso, aonde vai me alertar para que eu não faça mais algumas atitudes que podem ser incoerentes e que proporcionem uma ligação com o mundo invisível ainda infeliz. Pois bem, querido, então a prática da mediunidade, o exercício da mediunidade, ele precisa ser feito com responsabilidade. E aí, para finalizar, eu trouxe duas questões do Consolador. 382 e 387. Leamos brevemente cada uma das duas. Inicia-se na 382. Qual a verdadeira definição da mediunidade? E Emmanuel responde: a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne. O texto da leitura preparatória que nossa irmã Odisseia leu, a fala de Joel no capítulo 2 do Velho Testamento, profeta menor, e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Então a gente entende que essa promessa de Joel foi cumprida no dia de Pentecostes, onde aqueles homens indoutos falavam na sua própria língua, e o dom de ouvir aconteceu naqueles de outras nacionalidades. Mas todos eles entenderam Jesus. Diz no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que se converteram 3.000 pessoas ao Evangelho. Um projeto perfeito. Sabe por quê, meus irmãos? Porque dali voltaram para a Etiópia, para Roma, para várias cidades, e levaram a semente do Evangelho. Mas, enfim, conclui Emmanuel dizendo: a missão mediúnica, se tem seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Quando nós podemos deixar de ser aqueles que no passado desviamos massas para consolar e realinhar corações com a proposta do amor e do bem. E conclui dizendo: sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Exercitar a mediunidade com Jesus. E aí vem a pergunta final, 387, onde Allan Kardec, onde Emmanuel responde qual a maior necessidade do médium. A gente poderia, num olhar ainda materialista, pensar numa sala mais confortável, quem sabe com ar-condicionado Sprint, que não faz barulho, né? Quem sabe uma cadeira que pudesse dar mais comodidade ao médium. Mas qual seria a maior necessidade? E é dito pelo Emmanuel: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Então, algumas vezes, a falta de se evangelizar faz com que o médium, que tinha capacidades, que começa a atuar, seja facilmente engodado pelo orgulho e pela vaidade. E, em determinado momento, ele perde talento. E ele começa, muitas vezes,
fantasiar, simular ter o talento. E a cobrança, inevitavelmente, na grande lei de causa e efeito, será dura para esse tipo de comportamento charlatão que muitas vezes fazemos. Mas, enfim, a proposta, meus irmãos, evangelizar-se. O que é evangelizar-se? É quando a gente tenta trazer o evangelho de Jesus para dentro dos nossos corações. Há uma fala de Paulo, para concluir, carta aos Efésios 4:13, um texto paulino intocável, ainda não comprometido pela teologia, que diz que até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida completa da estatura do Cristo. Paulo sabia, no ano 64, 62, Efésios, me foge agora o ano, que todos nós um dia alcançaríamos a performance do Cristo. Daí a fala do Senhor, que fica obscura pela teologia, lá em João 14:12, onde ele disse que um dia faremos as obras que ele fez e faremos ainda maiores. Haverá um dia que nós nos equalizaremos com Jesus. Chegaremos ao seu grau de amorosidade e, evangelizando-nos a nós mesmos, poderemos atuar fervorosamente, como ele próprio atuou. Porque durante o seu ministério aqui, e durante toda a sua história conhecida, o Rabi da Galileia sempre foi ponte entre dores e consolações. E nos convidava, meus irmãos, a fazer o mesmo que com limitações, mesmo que imperfeitamente. Mas aqui vale a intenção. Será que nós temos tentado ser pontes? Que saímos aqui, meus irmãos, para refletir com a gente mesmo mais tarde, numa reunião pessoal, diante do espelho, onde eu preciso retomar intensamente a tarefa pela qual encarnei. Se for mediunidade, ótimo. Se for uma outra qualquer, tudo bem. Mas que eu não deixe o meu talento enterrado e que eu não utilize mal, mas que eu entenda que tudo que Deus me proporcionou como benefício, como conhecimento, o que quer que seja, haveres financeiro, foram feitos para servir de permuta de amor, para consolar os corações por meio da atitude, por meio da ação. Então, que o Senhor nos abençoe, nos ilumine a todos. Muita paz. Então, eu acredito que, das diretrizes que você expôs aqui para nós, muitos de nós já têm conhecimento. Porém, no dia a dia, como espíritos imperfeitos, a gente esquece. E aqui você trouxe um empurrãozinho para a gente continuar com muita coragem. A seguir, vou chamar a Dircea para que faça a nossa prece final. Muito obrigado, Tinoco. Seja bem-vindo e volte sempre. Vamos, neste momento, então, fechar os nossos olhos físicos, né, e abrir os nossos olhos espirituais para o agradecimento, primeiramente, a Deus por estarmos aqui, por estarmos com vida, por termos a força de vir até esta casa em busca de algum lenitivo ou para o trabalho de doação das energias àqueles que precisam. Agradecer a Jesus, que sempre nos fortalece o pensamento e o coração no caminho do bem. Agradecer aos nossos irmãos espirituais desta casa, que nos conduz a cada palavra, a cada movimento, nesse trabalho maravilhoso, que é manter o revivamento de Jesus no coração e na mente de todos. Agradecido assim estamos e esperamos que todos também que estão aqui, que vieram buscar, que possam ser agradecidos a tudo que recebem nesta casa, assim seja.